crianças, cheias de energia e amor a dar ao mundo. Mas como fazê-las ir além das paredes de casa durante um momento complicado como a quarentena? Em meio às dificuldades do ensino à distância, educadoras do CEMEI Maria Furtado, no bairro Santa Luzia de Brusque, se destacaram ao se inspirarem em poesias para criar atividades para as crianças. Oi, gente! Hoje eu tô aqui e na minha janela, eu abri já ela. Eu vejo árvores, eu vejo casas, eu vejo umas flores lá, perto da casa da Kathleen. Olha lá, tem planta, Isso, tem o rio. A professora Sabrina Nunes explica como surgem as ideias para as atividades com as crianças. Então, as atividades não presenciais, desde o começo, nós nos unimos, né, em grupos para cada turma e as ideias elas surgem em conjunto, né? Nós trabalhamos sempre o mesmo tema para que as crianças não se sintam perdidas. Então, esse projeto da poesia, ele já vem de encontro com todas as outras propostas que a gente fez desde o início dessas atividades não presenciais. A ideia das atividades inspiradas em poesias veio de Cecília de Jesus, que em entrevista com a Rádio Cidade explicou a importância delas. Então a gente resolveu trabalhar a poesia de uma forma que ligasse as crianças a nós, sem precisar também de materiais, da forma afetiva, trabalhando o socioemocional, como eu já falei, né? E desse mundo rico da poesia, a gente pode extrair várias coisas importantes e fundamentais para a educação da criança. As professoras Sabrina Nunes, Maiara Clã, Cecília de Jesus, Caroline Tormine, Sabrina Borges e Joseli da Costa explicam sobre as atividades propostas às crianças durante essa semana. Bom, então começamos na segunda com a poesia Convite, de José Paulo Paes. Então, o material base que nós utilizamos para embasar toda essa prática foi Experiências pela Janela. E começou por mim, como a professora Maiara já havia mencionado, com a poesia Convite. Então, o intuito, como eu abro a semana, era convidar realmente todas as crianças e as famílias para que elas participassem tanto da minha atividade, como também no decorrer da semana, que haveria toda essa ligação com a poesia. Então, eu pedi para que elas olhassem pelas suas janelas e observassem o que elas viam, né? Qual sentimento elas tinham ao olhar pelas suas janelas. E aí, na terça-feira, com a professora de Educação Física, foi a poesia Borboletas, de Vinícius de Moraes, com a proposta do Jogo das Cores. É preto, rosa, vermelho, azul, verde, aqui, vermelho, aqui. Na aula de Educação Física, trabalhamos a poesia de Borboletas, de Vinícius de Moraes, onde eu queria fazer uma associação entre o movimento, que trabalha na Educação Física, né, com a poesia. Então, por meio de pesquisa, no canal de Educação Física Escolar, eu encontrei um jogo chamado Jogo das Cores, então eu elaborei esse jogo com o objetivo de desenvolver algumas habilidades motoras nas crianças com esse jogo, interligando a poesia e a educação física. Continuando a Semana da Poesia, na quarta-feira foi Leilão do Jardim, onde a proposta partiu da minha ideia, né, de fazer um vídeo mostrando as obras de artes, trazendo como se fosse um leilão. E aí a proposta foi das crianças fazer uma moldura, ou pegar a moldura mesmo de quadro, e retratar algo da natureza, flores, plantas, e ao espaço ao seu redor. Na quinta-feira, então, a gente trabalhou a poesia Duas Dúzias de Coisinhas à Toa que Deixam a Gente Feliz. É uma poesia de Otávio Roth, muito conhecida, e com ela a gente pôde trazer para as famílias, além das crianças, a felicidade que hoje, nesses tempos de pandemia, pode ser encontrada em pequenas coisas no nosso dia a dia. Então, promovendo um diálogo afetivo entre família, criança e a escola. Bem, com as turmas do Pré 2, nós trabalhamos a poesia A Flor Amarela, de Cecília Meirelles. E com o intuito também das crianças observarem ao redor das suas casas as plantas, né, que tem no seu quintal, e as flores. E cada criança fez a sua lupa com rolinhos de papel higiênico, então para limitar a visualização dessas plantas, para eles observarem, perceberem, né, formas, cores, e também relatarem, que também nós aproveitamos para que as crianças expressem
né? Porque muitas vezes eles não param para observar certas coisas, né, tão importantes e tão significativas. Então, o nosso intuito foi com que eles se aproximassem mesmo da natureza e fizessem um relato. E com os pais também para ajudar, né, na percepção, para mostrar que essas coisas que nós temos no quintal são coisas muito vivas e cheias de importância, para eles deixarem um pouquinho os brinquedos de lado e observar o que eles têm ao redor. Tivemos um retorno bem bacana, então, da Poesia da Flor Amarela das crianças. E para fechar a semana, a gente mostrou para eles uma música de Manuel de Barros, né? O Menino e o Rio, para mostrar para eles que também poesia também é música. E aí, então, para fechar essa semana de natureza, de poesia, a gente propôs, então, uma massagem com elementos naturais, onde eles deveriam, então, coletar esses elementos naturais para depois o pai ou a mãe fazer essa massagem com um toque bem sutil, bem de leve, que seria também um momento de relaxamento para eles aproveitarem, ouvirem a canção e ter talvez essa reflexão da semana toda e um momento de relaxamento mesmo, firmando uma conexão entre eles e os pais. A diretora Mônica Soares conta como está sendo para a instituição de ensino durante a quarentena. Bem, desde o dia 19 de março, né, quando as aulas foram suspensas, a proposta para a equipe do CEMEI Clara Maria Furtado é que a gente se reinventasse. Então, se reinventasse no sentido de nos aproximarmos e mantermos o vínculo com as famílias, né, em especial com as crianças durante todo esse período de isolamento social, de quarentena, enfim. E, enquanto diretora, eu percebo que o nosso grupo, né, já mesmo de forma presencial, a gente não tem a separação entre professoras de hora-atividade, professora de regente, professora de educação física e monitoras. Para nós, todas são professoras, né, porque todas estão nessa vivência diária com as crianças. E aí a nossa proposta, justamente para o grupo, é que a gente se reinventasse, levando para as famílias o que a gente já fazia no presencial. Então, nós temos nos avaliado constantemente, porque a gente sabe que muitos pais já voltaram a trabalhar, que a realidade das famílias muitas vezes é diferente. Nós temos muitas famílias que os pais estão desempregados, né? Famílias indo embora de Brusque. Então, também tem a gente já se reinventou para entrar nesse meio digital e hoje a gente se reinventa para tentar atender as famílias na sua totalidade. Isabeli Nascimento para a Cidade, uma rádio completa.